muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Ted's dead, baby. Ted's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos. Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. João, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta, tenho uma página no Instagram, o Cineratos, e vez ou outra estou por aqui para comentar sobre alguns filmes. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, vi sim. Eu vi Ferrari, um novo filme do Michael Mann. E é um filme autobiográfico, né? Como se espera. O filme vai fazer um recorte ali na vida do Enzo Ferrari. Eles passam em 1957. A gente está acompanhando ali o Enzo, né? Que já está numa vida pós o momento que ele era piloto, né? Então ele já tem a Ferrari ali estabelecida no ramo das corridas. Só que ele está passando por um momento delicado na vida. A empresa está próxima ali da falência. O casamento dele também está passando por um momento muito difícil e delicado. A esposa ele e a esposa perderam um filho não tem muito tempo. E junto disso ele tem um caso extraconjugal em que ele tem outro filho e isso acaba afetando, né, essas relações. Então o filme vai acompanhar, né, dentro desse recorte tudo que envolve essa fase difícil da vida dele. Assim, eu gosto muito do cinema do Michael Mann e fui esperando um filme talvez com coisas muito específicas do diretor, e talvez ele tenha entregado um pouco menos. Não acho que seja um filme ruim, eu acho que ele é um bom filme. Na verdade, ele cresceu mais alguns dias depois de ter visto. Eu saí achando ele um pouco mal resolvido em algumas questões, mas acho que depois pensando mais sobre ele e sobre como ele faz para construir essa cinebiografia, né, partindo de uma abordagem que não é tão literal quanto a gente está acostumado a ver nessas cinebiografias, é legal ver isso, sabe? Legal ver como o diretor está mais interessado em construir uma narrativa em que o personagem não é necessariamente ponto central ali, mas mais a forma como essas relações vão moldando ele. Tanto a relação dele com a empresa, né, com a Ferrari, quanto essas outras relações interpessoais. Cara, filmão. Ele estreou no Brasil tem pouco tempo, acho que estreou essa semana passada. Se puder, vão ver no cinema que esse vale a pena. É com o Adam Driver, né? O Adam Driver, ele mesmo. O Adam Driver, a Penélope Cruz no filme, os dois estão muito bons. Ah, que legal. Então vamos falar sobre o tema da semana. Eu vendo os filmes, eu pensei que dava para especificar ainda mais, né? Porque a gente vai falar sobre cyberpunk, mas os filmes que a gente escolheu dá para ser ainda mais nichado. Quer ver? Filmes de cyberpunk cujos atores do elenco principal trabalharam em Malcolm X. Caralho, mano. Verdade, puta que eu pariu. Né? O Denzel, a Angela Bassett e o John David Washington, né, trabalham no Malcolm X. É verdade, mano. Puta merda, olha só. Tem mais gente, tem o Vincent D'Onofrio também trabalha trabalha num dos filmes que a gente vai falar e tá no Malcolm X, sabe? Cacete, mano. As curiosidades do acaso. Não é?
Mas, pois bem, né, antes de eu perguntar sua relação com o Cyberpunk, eu vou falar umas coisinhas aqui que eu anotei, que eu ouvi de um podcast que eu gosto muito, que é o Talk Without Rhythm, do El Goro, que ele foi falar sobre Cyberpunk, e aí ele, na fala inicial dele, né, ele diz coisas muito interessantes que eu vou traduzir aqui para vocês. Ele fala que a melhor definição de Cyberpunk vem de um livro chamado Ficção Científica e Fantasia Canadense, escrito pelo David Ketterer, em 1992, né? Essa descrição, ele fala que é uma definição, né? O cyberpunk se passa no futuro, né? Porque invariavelmente, né, ficção científica, na maioria da ficção científica acontece no futuro, né? E tem uma sociedade, né? Ou melhor, ele retrata uma sociedade como high-tech, low-life, né? É essa definição que ele vai dar de cyberpunk, né? Que essencialmente você tem várias tecnologias avançadas, né? Na maioria das vezes elas são, de uma certa forma, extrapolações realistas da tecnologia de hoje. Então você não vai encontrar elementos de ficção científica muito extravagantes, como buracos de minhoca, dobra de espaço, né? Talvez você encontre muito pouco, né, teletransporte. A ciência, né, as coisas de ficção científica são mais ligadas ao mundo real, entre aspas, né? Então eles são mais tangíveis, né? Eles são mais próximos da gente, né? Mas além desse nível de tecnologia, na maioria das vezes, né, num setting cyberpunk, você tá numa distopia. Geralmente não é a mesma distopia que a gente tem, assim, tipo, num governo tirânico ou coisa parecida, né? Mas é mais ou menos daquilo que a gente tem agora, né? Então, você tem aquelas corporações multinacionais gigantes, né, que tem mais poder do que os próprios governos, vários sindicatos de crime organizado, né? Violência urbana está crescendo. É um cenário muito, muito dark, né? Muito, muito pesado. Não existe muita esperança nos mundos cyberpunk. Mesmo os heróis que operam, né, nessas cidades gigantescas, que são os settings das histórias de cyberpunk, esses heróis eles estão muito mais próximos do anti-herói do que dos heróis. E aí ele vai falar que, em termos de temas, você vai ver uma aproximação, em certos aspectos, do filme noir. Que até assim, os anjos, como ele fala, né? Os anjos têm... Our angels have dirty faces, né? Nossos anjos têm caras sujas, né? Porque até os nossos heróis, eles carregam submetralhadora e muitas vezes, né, eles têm dependência química. Então, você tem essa distopia, você tem tecnologia avançada e você tem esse nível de urbanidade, né? O nível de que se passa nas cidades, né? As cidades geralmente é tudo à noite que se passa. E aí ele vai falar que o termo cyberpunk, ele se origina lá em 1980, com um autor chamado Bruce Becht, um conto chamado Cyberpunk, que ele escreveu em 80, mas só foi publicado em 83, né? O que acontece é que ele, na época, ele trabalhava numa loja de computadores e lá no começo dos anos 80, os computadores pessoais estavam começando a ficar mais onipresentes. Claro que ainda não tinha a mesma penetração societária como tem ultimamente, mas já estava começando, e a paixão por computadores naquela época era mantida viva através de uma comunidade subterrânea, né? Muitos
muitos nerds se juntando, escrevendo código, escrevendo programa, mexendo com os componentes das máquinas. Na época, computação era mais um hobby. E muitos desses caras eram velhos, era um pessoal mais velho que acabou conhecendo o computador na época da faculdade. E né, são os boomers que estão se tornando yuppies. Mas aí, no começo dos anos 80, as coisas mudam, porque surge uma geração de entusiastas da computação que era mais jovem. E ele fala que quando você é mais jovem, você tem mais facilidade para aprender uma língua. E isso também fala para aprender a mexer no computador. Então é mais fácil uma criança saber mexer no computador. E aí quando você coloca uma criança, né, a rebeldia adolescente, melhor dizendo, ligada a esse traquejo que eles têm com o computador, você tem um novo tipo de gente, né? Um novo tipo de usuário de computador, né? E ele até tanto que ele conta que o pessoal os jovens acabaram ferrando com o computador dele, então ele vai trazer esse tipo, vai cunhar esse nome. Mas eu te pergunto, João, como é a sua relação com esse subgênero cyberpunk? Cara, acho que foi sempre algo que me interessou muito, assim. No episódio sobre ficção científica, né, acabei comentando sobre o quanto esse acabou sendo um gênero tanto para o cinema quanto para a literatura que acabou me fisgando, né? E acaba que a questão do cyberpunk meio que surge com esse mesmo entusiasmo, com esse mesmo interesse da minha parte. Eu lembro de que quando eu vi Ghost in the Shell, foi algo muito impactante para mim. Primeiro, por uma questão de plasticidade, né? A forma como o diretor trabalha aquele mundo, como aquilo é estruturado, os elementos que ele vai levar ali para dentro, que ressoa com essa ideia de futuro, mas que ainda mantém uma coisa mais pé no chão, mais próxima da realidade. E acho que isso acabou sendo super importante, assim, para mim, o momento que eu tive esse primeiro contato, né? E aí quando a gente vai para literatura também, o Blade Runner, né, que na verdade chama, acho que Ovelhas... o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Acaba também tendo esse mesmo impacto, porque essa ideia de personagens que estão dentro desse mundo, que é um mundo completamente difícil de lidar, cheio de perigos, ao mesmo tempo que o próprio personagem em si representa um perigo para aquele mundo, e todas as camadas que isso vão compondo, né, acabou me instigando muito. Então, a coisa do cyberpunk, eu lembro que até na época da minha graduação em jornal, a gente teve uma disciplina em que a gente precisava escrever um artigo sobre, né, algo que fosse do nosso interesse, e eu peguei justamente para falar sobre as obras literárias de ficção científica e como isso acabou reverberando no cinema. Então, é um interesse que surge ali na infância, na adolescência, e que me acompanha até hoje, assim. Tanto que um dos filmes que a gente vai comentar, ele não estava originalmente nos nossos planos, né? E aí eu lembrei dele e falei, nossa, cara, eu queria muito ter visto esse filme no ano passado, ainda não consegui para ver ele, e seria uma boa oportunidade para assistir e também para poder comentar, e aí a gente acabou inserindo ele no nosso cronograma. Mas é isso, assim, eu tento sempre continuar tão assíduo nesse gênero quanto era há 10, 15 anos atrás. É algo que me interessa muito ainda. Você poderia falar um pouquinho desse artigo que você escreveu? Cara, esse foi um artigo que acabei nem publicando em nenhum lugar, era mais para disciplina mesmo, e assim, eu acho que no fim das contas foi mais uma revisão bibliográfica só, do que efetivamente um artigo, mas a ideia era justamente olhar para essas obras literárias, principalmente
essas que permeavam a década de 80, a década de 70, e que acabaram ganhando, né, espaço ali no cinema. A gente teve, obviamente, vários artigos que foram para N lado, né? Tinha uma galera que era do esporte, que foi falar sobre outras coisas. Teve uma galera que foi falar de jornalismo científico. E eu vi uma oportunidade de poder unir a ideia do jornal com um artigo que pudesse falar, né, sobre esse gênero. Então foi gostoso, me oportunizou rever muito filme, me oportunizou também conhecer alguns autores que não conhecia. Eu queria ter esse artigo aqui comigo hoje, mas infelizmente no ano passado o meu computador sofreu um tombaço, cara, e eu perdi muita coisa. Artigos que eu tinha escrito na época que eu fazia o mestrado, artigos da época da graduação, mas eu lembro que foi uma experiência gostosa, assim, de tanto para poder escrever quanto para poder entrar em contato com coisas que ainda não estavam no meu radar. Falando nesse tema do cyberpunk, quais são os filmes que você recomenda para as pessoas? Cara, aí a gente vai para as bases, né? Eu falei do Ghost in the Shell, acho que, pelo menos para mim, é impossível falar de cyberpunk sem falar de Ghost in the Shell. Primeiro, assim, a gente tem o mangá, eu até tenho aqui o volume 1 desse mangá, eu não sei onde tá. Mas o mangá, obviamente, ele é muito diferente do que a gente tem na adaptação para o cinema, né? Eu acho que o mangá ele acaba sendo um pouco mais completo, um pouco menos soturno que a adaptação que a gente tem, mas eu acho que as obras acabam se equivalendo ali em peso, né? Cada uma com as suas particularidades. Blade Runner, para mim, é outro totem quando a gente pensa em cyberpunk. Blade Runner, curiosamente, eu fui ver mais tarde, já na adolescência. Eu lembro que um amigo da época de infância falava muito desse filme, eu acabei comprando o DVD, e acho que eu tenho ele aqui ainda hoje, e também adorei, assim. Depois fui ver, eu acabei comprando ele com a edição definitiva, né, do diretor, e depois fui ver as outras, sei lá quantas versões que esse filme tem. E é legal perceber que, mesmo nessas versões em que a gente tem uma interferência muito grande do estúdio, ainda assim, boa parte da essência do material tá ali. E é aquilo, é realmente um totem, né, dentro da ficção científica de cyberpunk. Robocop, que é um filme hiper mega violento, mas eu lembro de adorar ver ele na TV, eu lembro de ver ele na Record quando era criança. Mais uma vez, aquela ideia, né, de uma realidade que está se pautando num futuro possível, mas que ainda assim não esquece do que a gente estava vivendo no momento, né? Então acho que é legal sempre perceber como o gênero sempre procura realmente se pautar por essas questões. Akira também é outra grande adaptação aí pro cinema, que é impossível você pensar em cyberpunk e não pensar em Akira. Acho que tem muita coisa de Akira que até acaba transpassando o gênero, passando da ideia do próprio cinema e isso ganhando outros contornos. Akira, curiosamente, que é uma obra que se especula-se há muito tempo ganhar uma adaptação para Hollywood, já passou na mão de diversos diretores, com diversos atores encabeçando essa possibilidade de adaptação. Não sei se eu fico triste ou feliz por essas adaptações nunca terem saído do papel. Acho que a gente ainda tem muita dificuldade em trabalhar com obras não ocidentais, quando a gente traz elas para o Ocidente. E mais, assim, eu acho que é um filme tão redondinho, tão bom por ele próprio, que não sei se ele precisava necessariamente de uma adaptação em live action por Hollywood. Não que algum filme só exista porque seja necessário, né? Mas ainda assim, acho que as coisas vão bem do jeito que estão. Sei lá, acho que esses são talvez os principais, assim, que me venham à mente agora e que eu sempre que posso recomendo para as pessoas assistirem.
Você falou em Robocop, mas eu sempre lembro, cara. Os anos 80 foi uma década meio esquisita, né? Porque nessa época do Robocop, que é um filme mega violento, você tinha boneco. Uhum. Você tinha desenho animado do Robocop, assim. Assim como Rambo. Rambo também tinha. Rambo tinha boneco, tinha desenho. E, filtro assim, zero, né, cara? Era filme assim de censura de 18 anos, mas tinha maximizando os lucros ao máximo ali. Não, você falou dos filmes, eu concordo. Eu gosto muito desses filmes. Eu provavelmente tenho uma relação menos pessoal com o Ghost in the Shell do que você, porque eu só fui assistir a ele quando foi lançado o live action, né? Então eu acho que foi... Esse filme foi lançado em 2017, né? E... Então, né, esse filme estava no meu ponto cego durante muito tempo. Blade Runner também, eu vi na época... Não na época que lançou, mas na época que tinha... Lá na época da locadora do meu pai, essas coisas assim. Eu via, o pessoal até falava das várias versões, né? Se o Decker é um replicante ou não. Tem alguns outros filmes que eu também gostaria de recomendar, Lê, desse que você falou, mas eu queria saber se você acha que é cyberpunk, né? O primeiro é porque eu tô vendo uma lista aqui de filmes cyberpunk e aí esse filme tá figurando na lista, que é o Páprica, do Satoshi Kon. Tá aí. Páprica é aquele dos sonhos, né? Exatamente. Cara, eu acho que tem tudo a ver com cyberpunk. Eles colocam esse filme como cyberpunk, colocam esse daí é cyberpunk, né? O 13º Andar. Sim. O Existence. Aquele Dark City. Também, cara. Né? Também saiu ali no final da década de 90, né? Exatamente. Foi o que? 98, eu acho. Tem alguns filmes, né, que a gente vai discutir agora, né, que também se enquadram nessa lista de filmes cyberpunk. Vamos para os filmes? Bora lá, Thiago. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes do subgênero cyberpunk. Então, o João escolheu um filme dentro desse tema ao qual eu ainda não havia assistido, e eu escolhi um ao qual o João ainda não assistira. Por fim, o João escolheu um filme que nenhum de nós dois havíamos assistido. Ou seja, são 3 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Qual foi o filme que você escolheu para mim? Assassino Virtual, de 1995. O filme foi dirigido por Brett Leonard, com roteiro de Eric Berndt. Estrelam um filme Denzel Washington, Kelly Lynch, Russell Crowe e William Fichtner. No futuro, um centro de tecnologia avançado desenvolve o SID 6.7, Russell Crowe, uma entidade de realidade virtual sádica, perigosa e inteligente, né? SID, né? Sadistic, Intelligent and Dangerous, né? Construída a partir da personalidade de mais de 150 assassinos em série. Para treinar sua eficácia antes de usá-la no treinamento com policiais, SID 6.0 é testado com prisioneiros. Mas quando SID 6.7 consegue injetar sua personalidade em um androide, o único capaz de detê-lo é o ex-policial Parker Barnes, né, Denzel Washington. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Esse filme mostra algumas coisas que eram muito em voga na época, né? Esse troço de realidade virtual, né? Tanto que um outro filme desse diretor, né, que é o Homem do Futuro, também falava muito de realidade virtual. E é engraçado que realidade virtual só foi ter uma utilidade não, mas só foi ser aplicado mesmo agora muito recentemente, né? E mesmo assim não teve uns resultados muito animadores, né? Você tem o Oculus Rift, é isso? Né, de realidade virtual, mas você também tem aquele troço
que o Mark Zuckerberg queria fazer, o metaverso, essas coisas assim, que já foi para o espaço, já ninguém mais fala disso. Não tem Eu apelo. lembro que tinha... Hã? Não tem apelo. Não tem apelo, né? Mas só que nos anos 90 tava muito em voga isso, né? O pessoal tava falando disso. E aí você tem esse filme. Esse filme, ele tem algumas coisas que ele mexe, ele pega muitos clichês dos filmes de policial dos anos 80, 90, né? Que aquilo, né? O assassino, o assassino mais histriônico que eu já vi, né? O Russell Crowe. Cara, o Russell Crowe tá parecendo Coringa, sabe? Eu não sei não, porque botaram assim, 200 personalidades de pessoas ruins, né? E aí o Russell Crowe, ele age como se fosse o Coringa do Batman, sabe? Até tem uma hora que ele aparece com um terno roxo. Sim. Né? E parece que ele é a pessoa que tava mais se divertindo no filme, né? Cara, o filme é dele, né? Não adianta. O Denzel parecia que tava assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Mas uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que ele possui um sistema neural evolutivo com 50 terabytes, né? Aqui tá kilobytes, mas eles falam terabyte. E é um troço interessante, porque eu lembro que assim, foi em 95, eu tinha um amigo meu que gostava muito de computador, e aí foi ele que me disse a primeira vez, né, que 1000 gigabytes era 1 terabyte, isso lá em 95, né? Se você comparar com o Johnny Mnemonic, que tem 80 gigabytes de memória, naquele filme, também de 1995, né? Mas a memória dele era memória para espaço, para ele guardar as coisas, informações, era 80 gigabytes, né? Sim. E aí você tem um cara que tem... Eu achei interessante. Eu achei interessante eles usarem esse termo que era tão novo na época. Mas o Denzel é sempre bom, né? Sim. E ele aparece, eu não sei, eu não sei, eu não senti ele tão engajado quanto ele tá em outros filmes, nesse filme. Cara, mas eu sinto a mesma coisa que você, essa ideia de, tipo, o que eu tô fazendo aqui nesse filme? Porque, eu não sei, você falou que o filme ele tem muitos clichês. Pra mim, esse filme todo é um clichê ambulante. Quando a gente tava conversando sobre quais filmes, né, trazer pra cá, falei de alguns, no fim você tinha visto praticamente todos que eu tinha falado, e esse eu puxei ali pela memória, fazia muito tempo que eu não via ele. Eu lembro de ter visto criança, e até comentei, né, vi esse filme há muito tempo, não sei se é bom, mas eu lembro de ter gostado quando eu era criança. E eu acho que eu gostava muito dele, e acho que gosto muito dele hoje ainda, porque é um filme muito simples, assim. É um filme com um fiapo de história, com qualquer desculpa esfarrapada pra meter umas ação muito louca e dar a oportunidade pro Russell Crowe fazer o que ele bem entender, sabe? O diretor deve ter chegado e falado, olha, pensa que se realmente você tem 150 personalidades aí, todos são uns legítimos filhos da puta, e incorpora isso, cara. E aí ele só pirou no filme. E é legal ver essa simplicidade, sabe? De não ter necessariamente uma preocupação genuína com fazer sentido. Na realidade, acho que tem muita coisa ali que não faz sentido, e tudo bem, porque a ideia é criar boas cenas de ação, que eu acho que isso acaba funcionando na maior parte do tempo. Que pouco importa que tem entre uma cena de ação ou outra, você só vai costurar as coisas para oferecer esses momentos e oportunizar que o Russell Crowe brilhe, sabe? Então eu gosto desse filme justamente por essa coisa absurda de foda-se, eu quero só me divertir com isso aqui, e eu acabei me divertindo muito de novo. E assim, eu achei a coisa mais ancorada na realidade foi a polícia. Tem uma determinada cena em que o personagem do Denzel Washington tá perseguindo o personagem do Russell Crowe e a polícia tá perseguindo o personagem do Denzel Washington. Então você tem um cara que é um
ex-policial, que é presidiário, que tá, né, caçando esse cara, que recebeu permissão para caçar esse cara. Você tem um cara que tem, assim, personalidade de todas as pessoas ruins do planeta, assim, tipo, do Hitler até o próprio antagonista, né, o inimigo pessoal do personagem do Denzel Washington. E aí a polícia vai atirar em quem? No negro. Sempre, né? Né? Eu falei assim, não, isso daí isso é verdade, isso tá ancorado na realidade, porque, né, que nem aquele caso daquele cara que esfaqueou alguém lá esfaqueou um entregador. Nossa, é verdade. Né, e aí a polícia vai e prende. Brincadeira, cara. Absurdo, cara. Mas o Cid 6.7, quando ele incorpora lá o Matthew Grimes, né, que é aquele inimigo pessoal dele, fica falando assim, Barnes, this is for you, né, Barnes, esse é pra você, e ele vai e mata alguém, né. Sim. E aí, né, ele tá bem caricato, né, bem tipo vilão de desenho animado, né. Total, mano, ele tá entregue a essa construção que é uma hipérbole, né, ele vai no limite ali do absurdo pra poder construir esse personagem. E o diretor acompanha essa vibe. A cena mesmo do terno, com ele andando e se vendo na TV. Não, ele andando tocando a música do Embalo de Sábado à Noite. Nossa, cara, é ridículo, mas num nível que dá vergonha. E é bom essa vergonha que ele cria, sabe? E é isso, assim, o filme ele vai realmente... só pegar muitos clichês, seja de filmes de ficção científica, seja clichês muito próprios da década de 90, e incorporar nesse trabalho. A própria forma como o Cid se regenera, né, a tecnologia que ele usa para se regenerar toda vez que ele sofre algum tipo de dano, para mim é muito óbvio, assim, que alguém ali gostou muito do Exterminador do Futuro 2. E, tipo, a gente não tem nenhum tipo de chance de trabalhar com essa propriedade intelectual. A gente adapta uma coisinha aqui, mais ou menos parecida, e a gente faz do nosso jeito aqui. Então ele tem algumas fixações ali que pra mim são óbvias, e ele faz isso de forma muito, muito divertida, assim. Tem uma cena que eu acho incrível também, que é ele na boate, quando ele começa a aprender a criar música, e aí ele vai usar as pessoas, e faz um gritar, faz outro gritar, e aquela coisa hiper mega performática. Puta, cara, eu acho sensacional. O Russell Crowe tá bem divertido nesse filme, né? Aquilo que você falou, né, que ele chega, começa a ver, e aí tem uma loja de TV e ele quer botar cada uma das TVs na estação que tá falando do massacre que ele fez, né? E aí ele vai brigar com outro cara, porque o cara queria ver o UFC, o Telecat, ou qualquer coisa assim. E aí ele vai e mata o cara, né? Assim. Sem problema nenhum, no meio de todo mundo, e só vai embora. E aí ele vê lá o pessoal filmando, né? Vê lá uma mulher, aí ele vai atrás, vai lá onde tá sendo gravada essa luta. E aí o cara chega, o Parker Barnes chega, tá ainda filmando a mesma mulher. Aí ele fala assim, qual é a distância até lá? São 4 quarteirões. Ele vai até lá e ainda estão filmando a mesma mulher. Eu falei assim, caraca, cara. Pessoal ficcionado, né? Não é? A luta rolando lá e a mulher da plateia é a coisa mais interessante que eles têm pra mostrar. Pra você ver. Né? Um monte de gente, todo mundo brigando lá na plateia. E aí... Cara, eu sinto um pouco de falta dessa simplicidade, assim, sabe? De realmente não... Eu sinto que às vezes a gente tem menos filmes com esse intuito de trabalhar no mais raso possível, sabe? Sem essa necessidade, sem ter uma necessidade grandiosa de explorar todas as nuances e vertentes dos personagens, sabe? É gostoso, pelo menos pra mim, assim, é gostoso ter essa oportunidade de sentar e só deixar aquilo fluir, por mais absurdo que seja.
E ri do absurdo, né? Sim. Você disse que você viu quando você era criança esse filme. Vi, cara. O meu padrasto, ele tinha uma coisa com Denzel Washington. Então, todo filme que ele podia me apresentar que tinha o Denzel Washington, a gente era obrigado a ver. E aí, vez ou outra, surgia essas pérolas que, assim, talvez sem ele eu nunca tivesse parado para assistir, e eu lembro de ter adorado, assim, e acho que com o olhar de criança, talvez seja exatamente por essa simplicidade, sabe, de construir toda essa narrativa a partir de a necessidade só de emendar uma cena de ação com outra, sabe, dar esse espaço pros personagens só serem eles dentro daquele mundinho. Então, eu vi acho que uma vez esse filme, tanto que foi a última cartada, assim, quando a gente estava discutindo sobre qual filme trazer para cá, e tinha essa boa memória afetiva. E aí poder revisitar ele agora foi tão bom quanto ver pela primeira vez, sabe? Me surpreendeu que a Tracy Lords trabalha nesse filme, né? Ela que tem todo um troço conturbado, né? Dos filmes que ela começou carreira, né, nos filmes eróticos, né, nos filmes pornográficos. E aí, assim, os filmes que ela fez, ela mentiu a idade, ela disse que ela tinha 18, na verdade ela tinha 17, então todos os filmes elas confiscados, né? E aí depois ela resolveu ir ela ganhou uma notoriedade com essa história, e aí ela resolveu ir para um cinema mais mainstream, por assim dizer, né? Foi trabalhar. Eu sei que falar nesse diretor e falar em mainstream é um oxímoro, né? Mas ela foi começar a fazer filme com o John Waters, né? Ela fez aquele Cry Baby e depois Mamãe de Morte. Sim. Né? Ela fez alguns filmes que eu gosto, assim, uns filmes assim bem de gosto duvidoso, assim, tipo Shock 'Em Dead e um filme do Jim Wynorski chamado Not of This Earth também, mas ela aparece, né? Ela parece fazer uma ponta nesse filme. Ela é a cantora da boate que eles se encontram, né? Porque uma coisa que a gente nota nesses dois filmes de futurista dos anos 90 é que os dois se passam em boate, né? Sim, cara. A época das boates na década de 90 estava super em alta, né? Então, pensando que são filmes que acabam... É difícil, né? Eles não tinham muito para onde fugir. Partindo do ponto histórico onde eles estavam, eles tinham que refletir alguma coisa dali. Acho que talvez isso fosse o mais emblemático, assim, para representar a vida noturna. Seja uma vida noturna estadunidense ou, de repente, em outros lugares do mundo. Acho que as boates eram muito emblemáticas, né? Uma coisa que me frustrou nos anos 90, né? Vendo esses filmes, né? E aí quando você vai na boate, assim, é uma decepção muito grande, porque assim, é um breu. A boate que eu ia com Patrícia, né? Patrícia é uma amiga minha, que ela até participou de alguns episódios aqui no começo do programa, e aí a gente ia na Bunker, e era um breu, não dava para ver, assim, tipo, 2 palmos na minha frente, e eu falei assim, pô, sabe, tipo, nos filmes era tudo, não é claro, mas assim, dá pra ver as coisas, sabe? Sim. E na vida real era impossível de... Decepção total, né, cara? Foi uma decepção, cara. Foi uma decepção muito grande. Vamos pro próximo filme? Bora pro próximo filme. Qual foi o filme que você escolheu pra mim? Estranhos Prazeres, também de 1995. O filme foi dirigido por Kathryn Bigelow, com roteiro de James Cameron e Jay Cooks, baseado na história de James Cameron. Atuam no filme Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis e William Fichtner. Sinopse. Nos últimos dias de 1999, em Los Angeles, o ex-policial Lenny Nero, Ralph Fiennes, negocia CDs contendo emoções e memórias de outras pessoas. Quando um disco que contém os últimos registros de uma prostituta assassinada vai parar em suas mãos, sua vida passa a correr perigo. Em meio a um clima de tensão racial que domina a cidade, a revelação do conteúdo do misterioso CD pode ser o estopim de uma incontrolável reação popular. Essa sinopse também vem do site Adoro Cinema. Cara, esse filme me surpreendeu muito positivamente.
Primeiro porque, assim, eu não fui atrás de sinopse, não fui ver trailer, nada. Eu só baixei ele e fui assistir. Primeiro que é um filme que, num primeiro momento, ele me parecia vender uma ideia mais contida. Parecia que a gente ia só acompanhar esse personagem quebrado, que é o Lenny Nero, que é um personagem que está completamente preso ao relacionamento anterior, né? E parecia, para mim, que tudo ia girar em torno disso, e dessa necessidade e vício dele em reviver essas memórias, né, a partir desses discos. E o filme ele vai ganhando alguns contornos e se transformando numa coisa muito maior que eu não estava esperando, assim. Quando ele sai desse ponto comum de personagem quebrado, que não consegue superar o que se passou, e vai para esse thriller do momento que ele acaba de encontrar esse snuff movie, né, que é aquela filmagem de assassinato, aquilo para mim foi muito impactante, porque a história ela ganhou uma complexidade que até então ela não tinha. Então, o que era inicialmente uma história de romance insuperado e que, claro, tinha óbvias referências ali, né, essa questão da tecnologia e como isso afetava ele, vira um filme de investigação, mas, ao mesmo tempo, é uma investigação que aproxima dessa relação não superada. Então, são duas perspectivas que acabam se retroalimentando ali. E é legal ver como isso ganha ainda um outro verniz, que é quando a gente tem a outra fita, né, a outra filmagem do assassinato de um dos grandes nomes do rap daquele momento ali dentro do filme, né, que obviamente ressoa com a morte do Rodney King, que foi um homem negro que foi brutalmente morto e espancado por grupos de policiais no início da década de 90 nos Estados Unidos, e que gerou uma revolta imensa, assim, em praticamente todos os setores da sociedade naquele momento. Então, o filme ele parece uma boneca russa, sabe? Aquele momento que você tem várias camadas da boneca e quanto mais você tira, ainda mais bonecas você acaba encontrando. E aí, para mim, isso foi uma experiência diferente, assim. Eu acho que o filme, a diretora consegue construir bem essas relações, né, entre todos esses tópicos. Eu acho que tudo acaba sendo muito bem costurado, ao ponto de que nada ali está necessariamente fora de algum ponto de intersecção entre esses temas. Então, tudo parece meio deslocado, mas de alguma forma eles apontam para o mesmo foco. E eu gosto disso, gosto de como essas coisas começam pequenas e ganham outras proporções até expandir para esse filme ser o que ele é. A Kathryn Bigelow tem essa sensibilidade de perceber uma ambientação que condiz com aquele momento histórico, um receio muito grande que vinha, né, com essa mudança de século, então isso também está incorporado dentro do filme. Existe um tom quase profético de alguns personagens ali dentro quanto a essa mudança de século, então isso acaba sendo bem engendrado ali dentro. E claro, essa questão da tensão racial, que tem um outro verniz e que era uma chaga ainda muito recente na história americana. Então, assim, foi um filme que a experiência começou pequena e ganhou esse peso que, assim, é legal, cara. Eu realmente gostei muito de poder ver esse filme. Eu vi esse filme, acho que foi em 97 ou 98, né? Na época eu tinha um crush muito grande pela Juliette Lewis, desde que eu vi ela no Assassinos por Natureza. E aí vi os filmes dela que ela fez até então, assim, tipo, várias vezes.
E aí esse daí foi um... E uma coisa que sempre me incomodava nesse filme é o 1999, que é virada do século. Eu falava assim, não, virada do século é 2000 para 2001. Mas aí agora pensando bem, eu acho que o pessoal sabia disso, mas assim, para poder festejar 2 vezes, festejava o 1999 para o ano 2000 e depois festejava o de 2000 para 2001. Corretíssimo. Não é? Tava certo eles. Mas eu anotei aqui, né, a história do Rodney King, que eu acho que é meio óbvio essa história, né, essa influência do Rodney King pro filme. Mas eu acho que tanto a Catherine Bigelow quanto o James Cameron, né, eles estavam querendo falar sobre isso, né, e colocar a Angela Bassett, né, como um ponto de falar assim, não, porque o personagem do Ray Fiennes, né, o Lenny Nero, ele fala assim, não, dane-se, eu vou me livrar desse disco. Ela fala assim, não, você precisa mostrar para as pessoas, as pessoas precisam saber disso. Sim. Né, porque o que me parece é que os personagens brancos desse filme são muito nihilistas, são muito cínicos, né? Ele fala assim, as coisas não vão mudar, as coisas estão uma merda, vão continuar uma merda, não tem nada que a gente possa fazer para mudar. Mas aí você vê a Macy, né, personagem da Angela Bassett, e o rapper, né, o Jericho One, né, eles têm uma visão mais otimista, eles acham que as coisas podem mudar, né, e vão lutar, vão atrás para fazer com que isso aconteça. Sim, e realmente acho que acaba destoando, né, de toda essa visão pessimista com o futuro. E é curioso, porque acho que acaba ressoando até nessa questão do próprio protagonista ter essa necessidade de reviver o passado, de retomar a vida com a ex-parceira dele, que, assim, cara, quantas vezes era necessário essa mulher dar um fora nele? Bom, não é? Entender, pelo amor de Deus, cara. Que ódio, mano. Tipo, eu ficava muito puto por ele, sabe? Cara, pra que se colocar nessa situação? Qual que é a necessidade? Não é? Ai, cara, deve ser muito sadomasoquismo. Mas é isso, assim, acho que acaba ressoando com essa perspectiva de uma sociedade quebrada, cara. Que não tem realmente nenhum interesse pelo futuro e que esse passado parece mais confortável. O estado das coisas como estão parece mais confortável. E você falou disso, né, de ele não conseguir perceber que as coisas, né, que a relação dele com a Faith, né, acabou, e aí ele ficar ainda preso nisso. Né, tem uma frase que ela fala, né, que é aquilo que sabe qual é uma das vantagens do cinema em relação às ligações, né? Você ouve a música, aparecem os créditos e logo já sabemos que já acabou, sabe? Acabou, cara, né? Caralho. E ele fica querendo reviver aquilo. E é foda, cara. E tem uma certa literalidade nisso, né? Porque a pessoa que ele mais quer recuperar se chama Faith. Fé. E não tem essa possibilidade, cara. Ele precisa realmente abrir mão dessa fé de que as coisas possam ficar bem entre eles, porque pra ela já acabou há muito tempo. E é curioso, assim, porque a gente passa o filme todo achando que ela tá com o atual namorado dela, né? Mas ela tem uma outra relação com um amigo dele, e aí, obviamente, é spoiler, gente, mas, assim, ela já seguiu a vida em tantas camadas possíveis que ela já estava já num segundo relacionamento depois dele, mesmo que seja um relacionamento às escondidas, e ele ainda nessa, sabe? E é foda porque tudo que acontece de ruim ali na vida dele tá, de certa forma, relacionado a essa necessidade dele de reaver o relacionamento dos dois. Talvez se ele tivesse só seguido com a vida, ele tivesse se livrado dessas desventuras que surgem pelo caminho dele, mas com essa insistência toda de reencontrar ela e reatar os laços, é que as merdas vão acontecendo, né? Uhum. Vão caindo no colo dele.
Eu acho que aí nesse filme eu acho que dá pra ver aquilo que o El Goro fala, né, de que tem muita ligação com o noir, né, que esse filme me lembra muito, vendo agora, mais velho, e tendo uma bagagem de filme noir maior, né, dá pra ver, né, com certas ligações com o filme noir, né. Sim, muito. O personagem ser ele é quase... Eu não vou dizer que ele é totalmente livre de virtudes, mas ele é um personagem fraco, é um personagem covarde. Tanto que toda vez que ele tá em uma situação de perigo, seja porque o carro dele vai ser rebocado, ou porque ele vai apanhar, ele tenta negociar, sabe? Oferecer o Rolex. Tipo, toda vez isso, cara, independente de quem seja. E... curiosamente, é a Macy quem sempre acaba livrando ele das coisas, né? E por mais prejudicial que seja ter alguém como o Lenny na vida, ainda assim ela tem um carinho muito genuíno por ele. E é legal perceber que isso não é algo jogado ali. Eu acho que existe uma construção emocional para esses personagens, para essa relação, que vai ser estabelecido num flashback, num momento posterior, mas que meio que acaba ressoando o carinho que ela tem por ele com o cuidado que ele teve com o filho dela num momento super delicado e difícil, principalmente quando a gente está pensando numa criança que não tem muita noção do que está acontecendo. Mas o que você fala sobre de ressoar com a ideia do cinema noir é muito verdade, assim. E é isso, né? Um personagem que tem, obviamente, algumas qualidades, mas elas não são tão aparentes. Tem 1000 defeitos e a gente tem essa coisa dessa cidade que é noturna na maior parte do tempo e que tem essas figuras dúbias, porque além desse personagem a gente vai encontrar outros personagens ao longo do filme todo que também soam completamente esquisitas e passam um certo sentido de sujeira mesmo, sabe? Seja da cidade, seja dos personagens. Então eu também consigo ver, cara, muito do cinema noir ali dentro. Até os policiais, né? Exatamente. O William Fichtner, que trabalhou no outro, né? Uhum. Lá ele é um dos chefões de corporação, né? Aquele é um policial, e tem o Vincent D'Onofrio, que por acaso também estava em Malcolm X, e tá fazendo um personagem completamente diferente do Gomer Pyle, né? Mano. Personagem do Nascido para Matar. Eu não sei, sempre que eu vejo o Vincent D'Onofrio eu lembro do... Mas não tem como, né? O papel, talvez, da carreira dele. Eu acho que ele ganhou outra notoriedade quando ele acabou vivendo o Rei do Crime na série do Demolidor da Netflix. Mas é difícil desassociar ele dessa personagem do Nascido para Matar. E claro, a gente tem a Femme Fatale também, que é a obsessão do personagem, né? Tem uma outra coisa também que eu gosto do filme, é que ele leva o nome de uma das minhas músicas favoritas do The Doors, né? E tem até uma versão dessa música feita pelo Prong com o tecladista, né, o Ray Manzarek, dessa música. Eu tava ouvindo a música e de repente tem uma hora que ele fala, cadê? Strange days have found us, and through their strange hours we linger alone, bodies confused, memories misused, né? Ou seja, memórias, né, mal usadas, né? E aí você lembra disso, como esse filme trabalha com memórias, né? Aí eu falo assim, será que a Catherine Bigelow e o James Cameron, né? Que eles... Na época que ele fez o roteiro, ele ainda estava casado com ela, porque ele fez o roteiro acho que em 86. Mas eles acabaram se separando em 91, mas eles continuaram trabalhando juntos, né? Sim. Cara, eu acho que não é impossível não, hein?
Dado que o mote todo do filme se baseia nessa questão das memórias, né, da venda delas. E isso de usar memórias é um tema, é uma coisa que eles tiraram do... Quer dizer, não se sabe se tirou ou não, mas só que tem alguma coisa a ver com o Neuromancer, né? Ah, caralho, mano. O Squid, né? Algumas vezes é comparado a um troço que é o Simstin, do Neuromancer. Né? Foda, então, mano. Talvez, né? Não se sabe se isso aí também pode ter servido de inspiração para o James Cameron. Muita gente critica esse filme por ser muito violento, né? Muito, às vezes até teve gente que diz que se esse filme fosse dirigido por um homem, ele ia chamar de machista esse filme. Né? Mas eu acho que o que a Catherine Bigelow queria retratar, né, nessas cenas mais sexuais do filme, né, mais violentas, né, onde tem violência sexual, eu acho que em parte também ela fala isso, né, que ela se inspirou em parte na cobertura do Bobbitt. Sim. Né, no incidente da Lorena Bobbitt, que é aquele você sabe essa história, né? Sim, sim. Mas para quem não sabe, a Lorena Bobbitt era casada com um cara horroroso, que batia nela, que violentava ela, né? Era uma pessoa horrorosa. Aí um dia ela se cansou, esperou, ele estava dormindo, pegou uma tesoura com uma faca, cortou o pênis dele, pegou o carro, dirigiu e jogou o pinto do cara fora. Né? E aí ela fala que isso aí serviu de inspiração, né? Essa cobertura da mídia, né? Fala de várias coisas nesse filme, né? Fala de voyeurismo também, fala de estupro, fala de abuso de poder, fala de racismo. É um filme que eu gostei de rever. Eu acho que deve ter uns 20 anos que eu não vi esse filme e gostei de rever. Cara, pra mim foi uma boa primeira experiência, viu? Como eu falei, um filme que eu comecei a assistir esperando uma coisa e me entregou outra completamente diferente no final, mas sem abandonar essa primeira camada. E é legal ver isso. Um filme que, apesar de conseguir aglutinar outras questões, nunca deixa de lado aquele primeiro plot. Então, pô, filmaço, cara. Vamos pro próximo filme? Bora pro próximo filme. Que filme você escolheu pra gente? Resistência, de 2023. O filme foi dirigido por Gareth Edwards, com o roteiro do próprio Gareth Edwards e Chris Weitz, baseado na história também feita pelo Gareth Edwards. Estrelam filme John David Washington, Madeleine Yuna Voiles, Gemma Chan e Allison Janney. Mas, infelizmente, o William Fichtner não trabalha nesse filme, né? Porque trabalhou nos dois. Mas vocês sabem que filme o William Fichtner trabalhou? Qual? Malcolm X. Mas, caralho, velho. Vamos lá. Sinopse. Em meio à guerra entre os humanos e as forças da inteligência artificial, Joshua sofre por conta do desaparecimento inesperado de sua esposa. Para tentar resolver esse enigma, ele procurará o criador do sistema de IA, né, de inteligência artificial. Essa sinopse vem do Papo de Cinema. Eu não conhecia esse filme, não estava no meu radar esse filme. Me chamou a atenção logo a abertura dele, que eu estava começando a imaginar uma coisa, que não foi o que aconteceu, né? Que a abertura dele era uma abertura como se fosse, né, aqueles newsreels, né? Troço de notícias, assim, muito dos anos 50, né? E aí eu tava achando que o filme ia ser uma coisa meio tipo que nem o Fallout, né? Aquele jogo, né? Meio Sim. Que era um punk, né? O retrofuturista, como eles chamam, né? Mas não, né? O filme se passa em 2060, qualquer coisa, e não, é bem convencional entre aspas, né? Não é um retrofuturista. Eu achei a fotografia desse filme muito legal. Você pode
vê as referências também do Blade Runner nesse filme, né? Naquela questão dos replicantes. É uma coisa que a gente falou lá no episódio passado, né? Que quando a gente foi falar do Star Trek, eu lembrei, né? Que eu tinha um amigo meu que gostava muito de Star Trek, é um amigo dele. Estava querendo traduzir um texto sobre se os robôs, sobre inteligência artificial, pode ser ou não passível de direitos humanos, né? Pode ser sujeito de direitos humanos. E esse filme mostra, né? E esse filme eu acho que ele vai falar, eu acho, né? Mais da questão do imperialismo norte-americano, né? Eu achei bem ousado um filme americano, um filme estadunidense, que fala sobre como é esse papo de levar a democracia para os outros países, né? Como eles fizeram no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão. Aliás, deu muita vibe de Vietnã, né? Porque aquele novo continente, né? aquele novo país, né? Em boa parte assim, na China, mas também no Vietnã, né? no Sudeste Asiático. Né? E aí você vê assim, a brutalidade dos humanos, né? E mais, né? Os humanos não estavam... não, vamos matar a inteligência artificial, né? Não tem problema, porque eles não têm sentimentos, então que se dane. Mas não, eles matavam humanos também. Sim. Eles invadiam os países dos outros, né? E a coisa mais realista desse filme é que a ONU não fez nada. Eles vão, e aí tem uma hora de reconhecer que para entrar precisa de reconhecimento facial. Eles não hesitam em pegar a cara de um ser humano, e aí eles falam assim: não, porque nós fomos atacados, nós temos o direito de responder ao ataque, né? E aí eles acabam invadindo o país dos outros e promovendo um verdadeiro genocídio, né? Uma outra coisa que eu achei interessante nesse filme é o nome dos personagens, né? Você vai ter o personagem principal, né? O personagem do John David Washington, ele se chama Joshua. E Joshua é o nosso Josué, mas Josué também é o nome de Cristo, né? E Joshua é o nome de Jesus, né? Jesus é uma tradução, uma transliteração do grego, porque no original é Yoshua, né? Que é assim como Josué é lá do Antigo Testamento, né? E até eu lembro que eu tinha um professor mais esdrúxulo possível, né? Meu professor de direitos reais. Direitos reais é direito das coisas, né? Propriedade, posse, essas coisas assim. E aí ele um dia ele falou que ele tinha um texto sobre os essênios, que ele tinha escrito um texto sobre os essênios. Eu pedi para ele me deu. Naquela época e-mail não era tão popular assim, ele me deu um disquete. E aí, o que eu lembro desse texto, desse professor, é que ele vai falar que tinha um outro Josué dos essênios, e aí ele vai falar, né, dos 3 Josués, né? O Josué do Antigo Testamento, o Josué líder dos essênios e Josué, né, Jesus. E aí ele vai falar, né, que Josué vem você tem no termo, né, você tem Yod, Re, Shin, Val, Re, né, e assim, tipo, tetragramaton, né, o nome de Deus, né, o Javé é Yod, Re, Val, Re, né, e aí então você tem uma sílaba, né, o Shin, né, no meio do nome de Deus, né, e eu não sei, no Wikipedia, então, a gente não sabe muito bem se provém ou não, né? Fala que justamente que Josué, Joshua, Jesus, né? Traduz-se literalmente para Javé é a salvação, né? Caralho. E então você tem um Joshua, um Jesus,
a mulher dele é Maia, que Maia pode ser, né, justamente aquele lance da ilusão, né, do véu de Maia, que é o mundo dos fenômenos nosso, né, que a gente não consegue perceber as coisas, a gente percebe as coisas mediadas por um véu, mas Maia também é o nome da mãe do Buda. E aí você tem a garotinha, ela se chama Alfie, porque está escrito atrás da orelha dela, né, atrás do espaço que estaria a orelha dela, estava escrito Alfa e Ômega. E aí ele falou assim, Alfa e Ômega, seu nome é Alfie. E Alfa e Ômega também já foi usado para se referir a Cristo, né? Lá eu acho que no Apocalipse, eu acho, né, que ele fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Eu sou o começo e o fim, né? Então você tem, tradicionalmente, esse termo é para se referir a Cristo. Então você tem, assim, tipo, 3 figuras sagradas, por assim dizer, né? 3 pessoas com nomes de figuras sagradas nesse filme, né? Eu achei que não foi coincidência, né? Eu acho que ele queria dizer alguma coisa sobre isso. Provavelmente não. E você foi brilhante agora, porque isso tinha me escapado totalmente, cara. O filme ganhou uma outra camada agora pra mim. Que é uma espécie que até o garoto... Até a própria Nimarta, né, tem uma conotação meio que como se fosse uma conotação messiânica, né? Sim. E eu não sei, eu gostei muito da fotografia desse filme e me deu uma vibe. Eu vi isso, o Robledo Milani do Papo de Cinema, ele vai comparar esse filme com o Rapto do Menino Dourado. Eu falei assim, cara, me lembra também, assim, sabe? Tipo, uma criança especial e um cara tendo que proteger ele. Mas é isso. O que você achou do filme? Cara, eu gostei. O filme, primeiro ele entrou no meu radar porque o Gareth Edwards, ele tinha dirigido o Rogue One, que é um spin-off dentro da franquia Star Wars, e que eu tinha gostado muito. Eu acho que tem alguns conceitos ali, principalmente com relação ao design de produção, que ele acaba levando para dentro desse filme. Como é um filme que também tem essa coisa da tecnologia como uma presença muito extensiva, a gente tem no Rogue One alguns androids que são hiper carismáticos, como é normal da franquia Star Wars. Eu fiquei interessado porque é um filme que ia tratar sobre essa questão de inteligência artificial, e pelo trailer já me vendia essa questão de uma estética muito bem apurada, assim, e que me pareceu muito diferente, assim, de muitas das coisas que a gente vê hoje quando a gente pensa nesses filmes de ficção científica que vai para esse lado do cyberpunk e tal. Porque ele me pareceu meio único. Eu gosto do design de produção desse filme Resistência, porque ele consegue realmente criar algo que é dele ali. Eu acho que é muito fácil de você identificar esses personagens e saber que eles são pertencentes a esse filme do Resistência. Depois que eu assisti o filme, parei para digerir ele um pouco, escrevi um pouco sobre ele, eu fui procurar para ver como ele tinha sido recebido pela crítica, e até fui dar uma olhada em alguns comentários no Letterboxd, e parece meio consenso, assim, que o pessoal ficou meio decepcionado com o filme por ele não ser necessariamente inovador. Eu acho que nesse ponto ele realmente não é inovador. Eu acho que ele tem uma trama e um enredo ali que não traz um ar fresco, mas eu não vejo necessariamente isso como demérito. Eu acho que o ponto forte do filme está menos no sentido da originalidade e mais na forma como ele vai construir essa história. Por mais que a gente tenha alguns... não vou nem dizer que é clichê, mas alguns pontos de interesse que são comuns a esse tipo de filme, eu gosto de sentir que o diretor tem uma preocupação de criar uma relação muito genuína entre o protagonista e essa criança, né?
que mais tarde a gente vai meio que entender como se fosse uma réplica do filho que ele perdeu junto com a esposa, e que cria, né, esse senso de paternidade que vai se construindo ao longo do filme. O filme, em alguns pontos, me lembra um pouco a inteligência artificial do Spielberg. Eu acho que existe uma inspiração muito clara ali, principalmente em alguns diálogos que tratam sobre essa questão da pessoa real, né, da pessoa humana, versus o ser que não é humano e que aparentemente não tem que ser considerado como tal. Isso está presente no Inteligência Artificial e aqui também, mas eu sinto que são em camadas diferentes, em aspectos diferentes. Porque enquanto lá a gente tinha essa busca do personagem principal por se tornar uma criança de verdade, né, e por finalmente ser aceito como igual aos humanos, acho que é David, se não me engano o nome do personagem no filme, aqui, na verdade, acho que não tem essa busca necessária. Primeiro porque a gente tem um conceito de uma sociedade de inteligência artificial bem estabelecida. Obviamente, o filme vai demonstrar que ainda existe toda uma resistência por parte do Ocidente em aceitar essa tentativa de se estabelecer enquanto sociedade das inteligências artificiais, né? Mas existe um senso coletivo de pertencimento ao mundo e de que a vida dessas inteligências artificiais, se é que dá pra gente chamar de vida, não sei, mas que elas valem tanto quanto a vida dos humanos e que a busca por legitimidade dessas existências é válida. Então, quando a gente tem essa questão colocada em perspectiva e que isso, de certa forma, vai mexer com o protagonista, a gente não tem esse sentido necessário de aceitação perante o restante da sociedade, porque ali isso já está dado. Então, quando as pessoas criticam muito essa questão de que o filme bate em alguns pontos que já estão, de certa forma, estabelecidos dentro do gênero, eu realmente acho que é uma visão muito limitada pro que o filme está propondo ali. Então, assim, foi um filme que me emocionou. Eu gosto de ver essa relação florescendo, né, entre esses dois personagens e de como isso vai ressignificando a própria busca do protagonista, né? Porque ele volta para aquela sociedade de inteligência artificial com um sentido muito claro, que era reencontrar e reaver a esposa e possivelmente o filho dele, né? A gente não tem a certeza de que os dois são sobreviventes. E isso muda depois. A necessidade depois de fazer com que o Alf consiga cumprir sua missão e garantir que o governo dos Estados Unidos não vai liquidar com essa organização social das inteligências artificiais, ganha uma proporção muito maior para ele. Eu gosto, cara. Eu gosto porque é um filme com sensibilidades aparentes, mesmo diante dessas pequenas referências que ele não consegue superar. Então, assim, é um filme que eu gostei muito de poder ver e acho que talvez não tenha suprido exatamente todas as minhas expectativas, mas me entregou mais do que eu poderia imaginar. Então, pra mim, valeu super a pena assistir. É uma pena que o Ken Watanabe não tem um papel maior. E cara. Não gosto muito dele. Ele até aparece durante um período ali, mas não tem tanta relevância, não. Então, vamos agora falar sobre o streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, vi ontem. É um filme que entrou essa semana na Filmica, que é o Ruído Exterior. Ele vai acompanhar a Daniela, que ela mora em Berlim e vai para Nova York, só que a partir do momento que ela está retornando para Nova York, ela passa por um momento delicado na vida em que aparentemente ela vive
um jet lag eterno. Então ela tem uma dificuldade imensa, assim, para conseguir dormir, enfim, para poder se readaptar para a vida em Nova York. E aí o filme ele vai fazer alguns recortes ali e acompanhar a interação dela com algumas amigas. E basicamente o filme é pautado com base nessas conversas, com base nesses momentos cotidianos. É o tipo de filme que acaba me pegando muito pela simplicidade, seja da própria trama, da própria narrativa dele, quanto pela forma como ele é filmado. São filmes que, como estão muito baseados nessas interações banais, ele acaba oferecendo alguns diálogos que, para mim, são muito pertinentes e refletem muito tanto a perspectiva dessas personagens quanto um sentimento maior, assim. Parece às vezes que a gente está lidando com alguns questionamentos que são questões geracionais, assim, para essas personagens e que, por estarem ali na casa dos 30, acabam refletindo muito em mim. Não é um filme espetacular, mas eu acho que é um filme gostoso de ver e que, olha, realmente acho que pretendo rever ele daqui a algum tempo para ver se esses tópicos ainda ressoam em mim como eles ressoaram depois de assistir ao filme ontem. Muito bom. Falando na fílmica, lembra que eu falei de um filme chamado Viagem ao Fim do Universo, do Andrzej Pollack, que é um filme de viagem no espaço, em que dizem que influenciou o 2001 do Kubrick, e ele também tá na fílmica. Olha só, já vou adicionar ele aqui na minha lista já. A Ikari XB1, não sei como é que é o nome dele, como é que ele tá lá na fílmica. Já achei aqui, tá como Ikari XB1, Viagem ao Fim do Universo. É bem legal, assim, eu vi esse filme, acho que foi em 2019, eu acho, mas eu gostei bastante. Então, vou ver se assisto em breve. Você tem algum meio de contato? Cara, os de sempre, vocês podem me encontrar no Instagram, que é _João, _Neto, _. Já aproveito para indicar para que vocês sigam os Cineratos. Se tudo der certo, agora em março a página vai voltar, então já aproveita para seguir. E também no Twitter, que é o @João_Neto93. Eu agradeço muito a participação do João e, claro, agradeço você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode me dar um alô lá no Twitter, né, Thiago Miranda 79, né? Mande sugestões, críticas, elogios, compartilhe com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. E este foi o podcast Ponto Cego.